Tem uns momentos na vida em que tudo parece ter parado, mas é no silêncio que o nosso coração prepara o próximo batimento. Pare, respire e vamos conversar. Na vida, nós temos muitas mudanças de ciclo. Mudanças de ciclo, de fase, fases de idade, fases profissionais, mudanças de relacionamento, fases de moradia. Nos mudamos em muitos aspectos e a vida muda em muitos aspectos. E existe uma fase entre o final do ciclo e o começo do próximo, da qual muita gente tem medo, mas ela é fundamental. E hoje eu vou te mostrar que essa fase, esse aparentemente vazio, faz parte também da vida. E como nós podemos atravessar esse vazio com alguma sabedoria. E como eu sou um médico, eu vou usar o exemplo do nosso coração. Como você já deve saber, o nosso coração tem a sístole e a diástole. O momento que ele contrai e bombeia o sangue e o momento que ele relaxa e se enche de sangue. Na sístole ele joga o sangue para o corpo, ele joga ali todo o sangue e aquele sangue que ele joga por minuto é chamado débito cardíaco. Então ele está jogando o seu débito cardíaco, ele está alimentando o corpo com o necessário sangue. Na diástole ele para, a contração para e ele não bombeia, ele se permite encher, ele relaxa e se permite encher novamente para o próximo ciclo, se encher para a próxima sístole. Mas o que aconteceria numa situação hipotética, numa situação bem hipotética, que o coração adquirisse vontade própria e dissesse: eu vou ficar só na sístole, eu vou ficar contraído o tempo inteiro? Bom, primeiro ele não ia bombear mais nada, porque ele já se esvaziou, não tem mais sangue dentro dele. Então ele ia ter uma situação que nós poderíamos chamar de ausência de débito. Não teria débito cardíaco. Ele está contraído, ele não parou para se encher. Segundo, não sei se você sabe, mas na diástole é a hora que o coração joga sangue para as coronárias. Na hora que ele está relaxado, as coronárias, que são as artérias que alimentam o próprio coração, estão se enchendo de sangue. Então, ele, se ficasse só em sístole, se desse uma coisa nele e resolvesse ficar só em sístole, ele faria uma espécie de infarto autoinduzido, uma coisa mais ou menos assim, porque ele ia impedir a sua própria nutrição. Então, o ciclo cardíaco, para ser completo, ele precisa de sístole e de diástole. E a mesma coisa acontece com a vida. A vida é feita de ciclos, dia e noite, primavera e verão, trabalhar e descansar e tirar férias, falar e escutar, inspiração e expiração. A vida é feita de ciclos. E existem ciclos maiores também. Ciclos de uma idade que muda, ciclo de uma relação profissional que termina, ciclo de uma relação amorosa ou conjugal que acaba, ciclo de uma mudança de endereço, uma mudança de moradia, um ciclo que se inicia após a perda de alguém querido. A vida tem esses ciclos maiores e mais fortes também. E esses ciclos, assim como os ciclos todos que eu falei até agora, são ciclos naturais. A vida, neste mundo das formas, ela se apresenta como movimento e transformação. Movimento e transformação. Portanto, os ciclos fazem parte natural da vida. E nós precisamos entender que eles são normais e aceitar que eles aconteçam. Aceitar não é gostar, como eu sempre digo, hein? Aceitar é diferente de gostar. Eu sempre falo da história: caiu o telhado da casa às 4 da manhã. Ninguém gosta disso. Mas você precisa aceitar que isso aconteceu, ok? Eu não vou jogar a minha energia ali para reclamar. Eu vou jogar a minha energia ali para resolver. Eu aceitei. Já aconteceu. Vamos resolver agora. Isso é diferente de gostar. E isso precisa acontecer também em relação às mudanças de ciclo. Aceitar é a primeira coisa.
Tem um artigo interessante de Luhmann e colaboradores, que eu vou mostrar aqui para vocês a capa dele, que ele fala exatamente sobre isso, como é que as pessoas se recuperam de ciclos. É uma meta-análise. Ele pegou muitos trabalhos e juntou ali para fazer uma análise de muitos trabalhos publicados. E ele viu como é que a pessoa se adapta aos chamados eventos de vida, que ele chamou. Que é isso que eu estou falando de mudança de ciclos, como um casamento, o nascimento de um filho, um divórcio, um luto. E o que ele viu? Muitas coisas. Algumas delas eu vou falar para você. Ele viu que a vida é feita de ciclos emocionais e cognitivos, de picos e quedas, ganhos e perdas, mesmo em eventos culturalmente desejáveis, como um casamento ou o nascimento de um filho. É um novo ciclo que se inicia e também é um desafio. Viram que o bem-estar não depende apenas da natureza do evento, se é positivo ou negativo, mas de como a pessoa se adapta a ele. Viram que quase invariavelmente, quase todo mundo, ao longo do tempo, volta ao nível de equilíbrio interno após esse período de oscilação da transição. Ou seja, há uma tendência de quase todo mundo ao reequilíbrio natural. E isso mesmo depois de eventos muito dolorosos, como o luto, por exemplo. E sabe qual foi os componentes que eles viram como essenciais para um equilíbrio emocional duradouro? Primeiro, a aceitação. Segundo, a capacidade de adaptação. No meu vídeo de resiliência, como se levantar depois de cair, eu falo um pouco disso, de como evoluiu esse conceito de resiliência, que antigamente era só aguentar firme, depois passou a ser a capacidade de voltar ao normal, a uma linha de equilíbrio o mais rápido possível, e depois passou a ser a capacidade de crescer e aprender com esses desafios. E um dos grandes desafios da vida está num ciclo desses de grande renovação e de grande mudança. E num outro artigo que eu estava lendo, que eu achei bastante interessante, de Antoniela Sisto e colaboradores, eles falam uma frase que eu gostei demais e que tem tudo a ver com aquele vídeo que eu falei para vocês, de resiliência que eu publiquei. Eles dizem nesse artigo que a resiliência não envolve apenas superar, mas usar as pausas, as perdas e as reconfigurações como momentos de reorganização interna e reconexão com o propósito. Ou seja, não é só superar, é usar essa diástole para você se reorganizar internamente, se reconectar com você mesmo, com você mesma. Essa é a função das diástoles da vida, a reconexão. Mas se você não aceita a diástole, você não consegue se reconectar, você não consegue se reequilibrar, você não consegue se reorganizar. Por isso, é preciso aceitar a sua diástole. É preciso aceitar que há o tempo de correr atrás e o tempo de deixar vir a você um novo aprendizado. Que há o tempo de buscar fora alguma coisa e o tempo de reencontrar dentro de você alguns aspectos internos que às vezes se perderam na correria. Que há o tempo de fazer acontecer e há o tempo de deixar que aconteça. Você está numa diástole? Então aceite isso. Relaxe nisso, sem angústia, sem amargor. Você não estagnou, você está apenas em diástole. Aceite, é uma mudança natural de ciclo. Entenda que enquanto o velho não terminar de morrer, o novo não vai começar a nascer. A vida é sábia. Ela disfarça renascimentos como se fossem despedidas. Ela disfarça novos começos, lindos começos, como dolorosos finais. Talvez para que a gente aprenda a confiar em algo maior. Está em diástole, aceite, confie, permita-se passar por essa tempestade interna, porque o propósito da tempestade é que você saia de lá como uma outra pessoa. E o propósito dessa calmaria, dessa aparente estagnação, é o seu reencontro interno e a possibilidade de adquirir um pouco mais de sabedoria. Boa diástole para você! Se esse vídeo te ajudou, dá um like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação, compartilhe o vídeo
para que mais pessoas que estão em momentos de diástole possam ser também ajudadas por ele. Esse vídeo pode ajudar muita gente. Basta que você compartilhe, ou pelo menos dê uma curtida, para que muita gente seja alcançada por essa mensagem também. É sempre muito bom falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Tchau, tchau!